Oi gente, tudo bem? Estou de volta nesse canal e tenho muito assunto para trazer para vocês. Eu tenho uma lista aqui de vídeos, de conteúdo sobre o tratamento de fertilização que eu fiz, sobre a gravidez, sobre a nossa rotina aqui, gravidinha de gêmeas. Deixa eu mostrar essa barriga aqui para vocês, ó. Olha o tamanho. Tá só que cresce. Amanhã a gente completa 24 semanas, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, já não sei quando ele vai pro ar, mas eu quero nesse vídeo de hoje compartilhar, e nos próximos também vou compartilhar um pouquinho da minha rotina com a fertilização, como foi essa jornada, tudo que eu aprendi, coisas que podem encurtar o seu caminho aí se você tá nesse processo, que são coisas que eu não sabia, que eu gostaria muito de ter assistido esse vídeo que eu vou gravar hoje pra vocês antes de começar o meu tratamento, porque teria feito toda a diferença. Então eu quero compartilhar aqui dicas essenciais para você se preparar de uma forma melhor para o seu tratamento de fertilização in vitro. Então, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreve no canal. Se você já está inscrita, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que vão ser tão importantes quanto esse. Se você conhece alguém que está tentando engravidar, encaminhe esse vídeo, porque com certeza vai fazer a diferença ela saber dessas informações também. Então, bora pro assunto do vídeo. Não faça fertilização in vitro antes de saber disso. Disso o quê, Nayara? Eu vou contar um pouco da minha experiência e os aprendizados que eu tive no processo de fertilização. Então, assim, quando eu fiz a minha fertilização aqui nos Estados Unidos, não foi no Brasil, mas o processo em si é bem parecido, muda algumas coisas, né? Mas, o que eu aprendi? Quando eu comecei esse processo, o meu primeiro pensamento era que daria certo porque era uma fertilização in vitro, todo mundo que faz fertilização in vitro engravida. Essa era a minha expectativa de engravidar de primeira, porque eu era jovem, né? Sou jovem ainda. E tinha muitas chances, e vai dar certo, e estava muito empolgada. Quando não aconteceu, né? Não aconteceu de primeira, isso foi um balde de água fria para mim, mas também me trouxe muitos aprendizados, e um deles é que quem dá a vida é Deus. E eu sempre falei sobre isso, como cristã, sempre acreditei nisso, mas foi vivendo isso na prática que eu pude entender que não é o tratamento que ia gerar a vida, mas sim Deus. Claro que Deus usa os médicos e os tratamentos para isso, mas que no final é Ele quem dá o sopro de vida e que faz a vida acontecer. Mas, voltando aqui ao início do meu tratamento, eu comecei o tratamento em uma clínica que foi indicação de duas amigas, uma fez inseminação e outra fez fertilização nessa clínica e deu super certo. Então elas me indicaram e eu comecei o tratamento lá também. Fiz as estimulações com as injeções ali, você toma várias injeções para estimular você ter mais folículos. No ciclo natural que você teria ali 4, 5, no ciclo com estimulação você tem 12, 15, eu tive entre 10 e 11, eu não me lembro a quantidade exata. E aí, depois dessa fase, você vai para coletar os óvulos, toma uma anestesia, coleta os óvulos. No mesmo dia, o meu esposo coletou o espermatozoide também, e aí eles vão juntar o espermatozoide nesse óvulo. Por que tem que tomar injeção? Porque, só para vocês terem uma ideia, vamos supor, de 11 óvulos que eu tive, só na coleta ali, eu já puderam aproveitar apenas 9, porque os outros não estavam maduros. Por mais que a gente tome uma injeção 24 horas antes de fazer essa coleta, eles não estavam maduros o suficiente, então ali a gente já perde um pouco. Aí, beleza, juntou esses 9 com os espermatozoides, né? Faz uma implantação de um espermatozoide em cada óvulo. E aí vai acompanhando conforme passa os dias para ver se eles estão evoluindo. E aí, quando chega no segundo dia, dos 9, você já descobre que já tem 7. Já teve alguns que pularam para trás ali, então deu certo. Até chegar no quinto dia, e eles falarem, olha, dos 11 folículos lá, óvulos que você teve, restaram 4 embriões. Então, por isso que é a importância da injeção. Porque se você tem ali apenas 5 folículos no ciclo natural, as chances de ter embriões vão ser menores ainda. Então ali, no meu caso, de 11 óvulos, eu tive apenas 4 embriões, que chegaram ali na multiplicação de células ideais para uma transferência. Então, como que foi? Aí vem o meu primeiro aprendizado. Assim que eu fiz a coleta, passaram-se 5 dias, o médico falou, nós vamos fazer a transferência a fresco. O que é isso, a transferência a fresco? Nada mais é que logo depois da coleta ali, deu 5 dias que aquele embrião se formou, não vai nem congelar o embrião, ele já vai ser transferido direto para o útero, para a expectativa de gerar uma gravidez. E aí 9 dias depois é feito o beta e aí você sabe se engravidou ou não. No meu caso, o beta deu negativo. E aí veio aquele balde de água fria, né? Aquela frustração daquilo que eu falei para vocês, de ter criado uma expectativa, né? Eu sou nova, é um tratamento, eu tô tendo a oportunidade de fazer esse tratamento agora, vai dar certo. Infelizmente não deu.
E aí foi quando eu comecei a abrir a minha mente para pesquisar mais sobre isso. Fui pesquisar sobre a diferença da transferência a fresco para a transferência congelada. E descobri que na transferência congelada as chances de engravidar são muito maiores, mas nunca o meu médico discutiu essas coisas comigo. Ele simplesmente marcava, ó, sua transferência está marcada para 5 ou 6 dias depois da coleta. E aí, quando você está tentando, você está fazendo um tratamento assim, você só quer engravidar. Então, se o médico falou que eu posso colocar o embrião daqui 5 dias depois que eu coletei, ótimo, porque daí eu vou engravidar logo, não vou ter que esperar o próximo ciclo, né? E tudo que a gente quer é que dê certo logo. Então, eu simplesmente fui lá e fiz o que ele falou. E aí não deu certo, aí eu fui pesquisar. Descobri que quando você faz uma transferência a fresco, as chances são menores, porque o seu corpo tem uma variação muito grande de hormônios quando você está tomando essas injeções para estimular a ter mais óvulos, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem um hormônio, se eu não me engano é o estradiol, que no meu caso ele começou assim no início dos tratamentos, antes das injeções, 60. Depois, no fim do tratamento lá, perto da coleta, ele estava em 3.000, muito alto, assim. Então, o hormônio que está aqui, ele vai lá em cima. Isso faz uma bagunça no nosso corpo, faz a gente ganhar peso, faz a gente ter alguns sintomas que são desagradáveis. E por conta disso, do corpo estar nessa oscilação hormonal, que daí parou as injeções e ele começa a diminuir, né? Que não é recomendado, tá? Pode ser que tenham casos que vão ser recomendados a transferência a fresco, mas é uma opção que dá menos chance de dar certo por conta dessa bagunça hormonal que está no corpo da mulher. E aí, quando eu fui pesquisar, descobri sobre isso. Ok, mas aí já era tarde, já tinha feito. Qual foi o processo? Esperar descer a menstruação, já que não tinha engravidado, para daí começar o ciclo de novo, e depois de mais ou menos uns 14 dias que desce a menstruação, transferir novamente o embrião, dessa vez no embrião congelado. Transferimos, passou os 9 dias, fiz o teste de gravidez, recebi a ligação do médico. Parabéns, Nayara, você está grávida. Eu fiquei muito feliz, porque nunca tinha escutado isso na minha vida, então foi meu Deus, é sério. Só que em seguida veio, mas eu estou um pouco preocupado, porque o seu beta deu 10, e é um valor um pouco baixo do que a gente costuma ver. E aí eu fui pesquisar de novo e descobri que a referência para um beta aí, geralmente o primeiro beta é 60, 80, 100. E o meu tinha dado 10, então estava bem baixo do que o que costuma dar, né? E aí eu fiquei bem triste, assim, mas sempre mantive a expectativa de que ainda poderia dar certo. Eu lembro que eu até mandei mensagem para um médico que eu acompanhava no Instagram, se já tinha algum caso de alguma paciente que o beta deu 10 e mesmo assim a gravidez evoluiu, e ele disse que sim. Então foi uma esperança a mais que cresceu dentro de mim. Eu sempre voto para as pessoas terem esperança até o fim e não desistirem, e foi assim comigo. Eu fiquei, por mais que eu fiquei assim um pouco triste, mas eu fiquei tão feliz que não saía da minha cabeça aquele parabéns, você tá grávida. E aí fiz o beta 2 dias depois e infelizmente deu negativo. Então eles explicaram que foi uma gravidez química, o embrião ele começa a se implantar ali no endométrio, mas por alguma razão ele não consegue, né, ou o corpo expulsa esse embrião, e aí vem a menstruação e a gravidez não acontece. Então uma gravidez química. Dessa vez, gente, não fiquei tão triste quanto da primeira, porque a primeira foi essa quebra de expectativa muito grande que eu tava. Na segunda eu já tinha passado, né, por uma negativa da primeira, então acho que eu já tava mais bem preparada. E eu fiquei feliz por quase ter dado certo. Então assim, isso acendeu uma chama de esperança dentro de mim. Olha, foi quase, não foi dessa vez, mas foi quase. Foi melhor do que da última, que foi totalmente negativo. E também porque eu tinha 2 embriões. Então eu sempre quis olhar pra esperança. Eu sempre falo assim para as meninas que às vezes vêm mandar mensagem para mim, ai, fiz transferência, não deu certo, mas você ainda tem embriões? Eu tenho, então foca nisso, vamos focar nisso, vamos ter esperança, vai dar certo, você ainda tem possibilidades. Então foi isso que eu fiz, eu foquei nisso. Tenho 2 embriões ainda, mas eu também queria entender por que não deu certo 2 vezes, né? Será que eles vão dar alguma explicação? Eles vão fazer mais exames para investigar? Será que é algum problema comigo? Algum endométrio que não tá bom? Útero que não tá receptivo? O que tá acontecendo, né? E eu esperava isso, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou trocar de médico, porque esse médico nunca deu muitas explicações pra mim. Ele só marca as coisas e vou lá e faço. Não vou trocar de clínica ainda, mas eu vou trocar de médico dentro da clínica para ter uma segunda opinião. Foi quando eu troquei, fizemos uma consulta com uma médica na clínica, e ela falou assim, pra nossa surpresa, olha, infelizmente não tem uma explicação, é assim, sorte ou azar. É como se a gente fechou o olho, vocês têm 4 bolinhas representando os embriões, a gente fechou o olho, pegou essa daqui, infelizmente não deu certo, a gente pegou essa aqui, também não deu certo. Pode ser que essa daqui também não dê, ou que dê certo, as 2 deem certo, ou uma só, não tem como a gente saber, é sorte ou azar. Aí eu fiquei assim, né? Hã? É isso mesmo que eu tô ouvindo?
fiquei sem acreditar, gente, porque aí eu falei assim, mas a gente não deveria investigar mais alguma coisa? Ela, não, vamos transferir o terceiro, vamos transferir o quarto, e aí se não der certo, aí sim a gente investiga e vê o que tá acontecendo. Eu falei, poxa vida, mas sério? Por causa que eu falei, porque não é você que toma 15 injeções de cada transferência, injeção intramuscular, que a agulha é desse tamanho, a bunda fica cheia de hematoma, difícil até de dormir, fica cheia de caroço, fora a expectativa emocional de esperar esses 9 dias pra fazer o teste. Sabe, minha vontade foi de falar isso pra ela. Eu falei, porque não é você, né? Você tá acostumado a lidar com isso como se fosse um simples papel. Ah, essa engravidou, essa não. Mas é diferente pra quem tá passando. Mas enfim. Aí foi quando ela falou assim, olha, também tô vendo aqui que tem outra opção. O teu seguro, ele cobre um novo tratamento de fertilização, porque só restaram 2 embriões. É uma regra que tem, né? Quando resta só 2 embriões, você pode começar tudo de novo. E aí quando ela me falou aquilo, eu falei, nossa, que bom saber. Porque eu vou começar, mas não vai ser com você. Pensei, né? Não falei. E aí decidimos procurar uma outra clínica, porque sinceramente, o que a gente entendeu daquela clínica é que para eles o que importava, acima de tudo, era a grana. Vou transferir 2, não deu certo, vamos transferir o terceiro, porque daí eu vou ganhar na terceira transferência, vamos transferir o quarto, que eu vou ganhar na quarta transferência, vamos fazer uma nova fertilização, que aí eu vou ganhar mais ainda. E aí você vai ter mais embriões pra gente ficar transferindo, tentando, e meu bolso enchendo de dinheiro. E você, não der certo, fazer o quê? É sorte ou azar, vai tentando aí, até você ter sorte. E eu falei, não é isso que eu quero pra mim, então eu vou procurar uma segunda opinião. E aí achei uma nova clínica. A primeira consulta que eu tive com essa médica dessa nova clínica foi totalmente diferente. Ela chegou e falou pra nós assim, olha, eu sempre recomendo para todos os meus pacientes, seja caso de pacientes como vocês que já não deram certo 2 vezes, ou pacientes que estão chegando agora, eu sempre vou recomendar a biópsia dos embriões. Porque através desse exame a gente consegue saber se o embrião é bom ou não e a gente evita transferir embriões que não são bons e causar tanto sofrimento. Eu já achei a conduta dela super diferente, ela pediu outros exames que a primeira clínica não tinha pedido, alguns exames genéticos que a gente fez lá, mas ela pediu outros mais completos, mais modernos, digamos assim, sabe? Ela falou que os de lá estavam um pouco desatualizados. Enfim, pediu vários outros exames. O atendimento foi super diferente e iniciamos novamente a nossa fertilização in vitro. Então, assim, o primeiro aprendizado nessa clínica foi a questão da transferência seco e da transferência congelado, que a gente não sabia a diferença. Foi também saber que essa questão de sorte ou azar, depois a gente descobriu que a gente ficou muito bravo quando a médica disse isso, né, no retorno, mas realmente ela estava certa, porque quando você não tem uma biópsia do embrião, no escuro, é totalmente no escuro que você fecha os olhos, igual ela falou mesmo, e pega na sorte, né? Então, uma coisa que a gente não sabia, né, e a gente aprendeu. E aí, indo para essa nova clínica, nós fizemos toda a estimulação de novo, tivemos acho que 10 óvulos, e desses 10 óvulos, aí foi aquilo, né? 9 maduros, aí 7 fertilizou, e 5 chegaram até o estágio final. Então nós tínhamos 5 embriões, e aí chegou a hora de fazer a biópsia dos embriões. E aí foi quando a gente ficou aguardando, né, o resultado da biópsia, leva alguns dias, é um exame que não é coberto pelo plano de saúde, que é caro, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas vou explicar para você por que vale muito a pena você saber o que esse exame vai te entregar e o quanto ele evita de sofrimento. Então assim, ó, no nosso caso, dos 5 embriões que a gente tinha, apenas um era 100% normal. O que essa biópsia ela detecta? Ela detecta síndromes, malformações, alterações genéticas. Por exemplo, a síndrome que a gente mais conhece, síndrome de Down, que é um cromossomo a mais no 21. Então, se um dos embriões tiver um cromossomo a mais no 21, já sabe que é uma chance de ter um bebê com síndrome de Down. Um cromossomo a menos no 6, um cromossomo a mais no 18. Cada alteração significa uma síndrome. Então, desses 5 embriões, todos tinham alteração, só é um que não. Então, quando a gente recebeu essa notícia também foi muito triste, né? Porque a gente esperava pelo menos ter 2 filhos e a gente só tinha um embrião depois de tanto tratamento, de tanta coisa que a gente passou. Mas, voltando para falar da biópsia, foi muito importante ter a biópsia, porque você já imaginou se a gente tivesse transferido esses embriões, quando eles têm essas alterações, na maioria das vezes o corpo expulsa e não chega a gravidez a acontecer, o que foi que aconteceu com a gente na outra clínica, né? Provavelmente não eram bons embriões também. Então a gente vamos supor que esse aqui era o último que era o bom, a gente transferia esse negativo, para aqui conseguir um positivo. Então a gente gastaria 4 transferências financeiramente, ficaria muito mais caro do que fazer uma biópsia.
e emocionalmente seria destruidor, porque passar por 2 já foi tão difícil, imagina mais 4 não dando certo. Então a biópsia, ela te dá essa oportunidade de não transferir embriões no escuro, né, igual a médica falou lá, na sorte ou no azar. Ela vai te dar mais possibilidades. Nayara, mas é garantido 100% que a mulher vai engravidar com esse embrião que deu bom? Não, não é. Porque não é só o embrião estar bom, aí entram outros fatores, né? O endométrio estar receptivo, outros problemas como problema de imunidade, tem tantas coisas para uma vida começar a acontecer que não é tão simples. Para algumas pessoas é simples, né? Que só pensa em engravida, só passa embaixo do varal de cueca do marido e engravida, já ouvi isso. Mas para outras não é. Então, foi o nosso caso, né? Não foi tão simples. E assim, gente, não é 100% garantido, mas você já evitaria transferir esses que você já saberia que não resultaria numa gravidez. Então, poupa muito sofrimento, tá? Até falei com uma pessoa que também passou por fertilização e também, uma vez ela fez biópsia, na outra ela não fez. Ela falou que se arrependeu muito porque a gravidez dela deu positivo, mas ela perdeu com 12 semanas. Quando ela foi fazer a biópsia desse bebê que ela tinha perdido, descobriu que era uma dessas mutações aí que a biópsia teria visto e teria evitado ela ter que fazer curetagem, ela ter que criar toda uma expectativa, engravidou, deu certo, começar as mudanças no corpo que uma gravidez gera e depois perder. Então a biópsia faz evitar tudo isso. É para todo mundo? Eu não tô aqui dizendo que é para todo mundo, mas eu tô querendo fazer um alerta para vocês, porque o que eu ouvi? Que a maioria dos médicos recomendam só a partir dos 40 anos, porque é nessa idade que tem mais chance de ter mutações genéticas. Mas eu sou uma prova de que isso não é verdade para todo mundo. Eu fiz o meu tratamento com 33 anos, né? Estou com 33 anos. E de 5 embriões, só um era bom. Então, é algo que você pode discutir com o seu médico. Muitas pessoas não fazem pelo custo, porque acaba sendo um custo mais alto, a pessoa já está pagando o tratamento, ainda tem mais isso, né? Só que, como eu falei, o custo de fazer várias transferências que não dão certo são muito mais altos financeiramente e emocionalmente. Então, discuta com o seu médico a possibilidade. Tem casos que o médico vai falar assim, olha, você tem 20 e poucos anos, você teve 15 embriões, você não teve 5, você teve 15. Então, suas chances são muito maiores, né? Ou você teve mais embriões e a gente vai transferir 2 de cada vez, porque depende, não sei como que é a regra no Brasil, mas aqui, a partir só de 37 anos, que pode transferir 2 de uma vez, e não somente um embrião. Então, assim, tem que discutir com o seu médico o que é melhor para o seu caso, mas eu quero trazer aqui a informação para que você entenda o quão importante é esse exame. E outra coisa que é legal também desse exame, agora a gente foi fazer, semana passada, a morfológica. E a gente já sabia que síndromes estão descartadas nas nossas bebês, porque a gente fez a biópsia do embrião. Se a gente não tivesse feito, a gente seria mais uma preocupação de mãe, né? Meu Deus, será que tá tudo certinho? Será que tem alguma malformação? Será que tem alguma síndrome? Então é algo que a gente já vai mais tranquilo, porque já foi descartado na biópsia do embrião. Então é outra paz que traz pra gente, que depois que a gente já se torna mãe e começa a fazer aí os exames. Então eu acho que vale muito a pena, mas eu quero deixar aqui o alerta para que vocês conheçam as possibilidades e discutam isso com o seu médico. Eu não sou médica, eu estou compartilhando um ponto de vista de paciente, de uma paciente que foi para um tratamento de fertilização totalmente desinformado e aprendeu com a prática. Eu acho que Deus me permitiu passar por tudo isso para hoje eu estar aqui podendo ensinar vocês também. Então valeu a pena, né? Se eu posso estar aqui passando essa informação e posso poupar você de sofrimento, eu acho que vale muito a pena. Então, assim, não deixe essa informação parar aqui. Se você conhece alguém que está tentando, que está fazendo um tratamento, compartilhe esse vídeo com ela, fala para ela se inscrever aqui no canal para aprender, porque eu vou compartilhar muitas outras coisas. Quanto que custou a FIV, eu vou compartilhar também um protocolo que eu fiz de imunidade e de placentação, que é quando muitas vezes o corpo da mulher, ele vê o embrião como um corpo estranho e luta contra o embrião para expulsar o embrião. Então, mesmo às vezes um embrião bom, o corpo faz isso e a mulher não consegue engravidar. Então eu fiz um protocolo para evitar que isso acontecesse, e o de placentação, que é um outro protocolo também, que faz com que a placenta ela receba mais irrigação sanguínea, ela fique melhor receptiva e aumente as chances da gravidez evoluir. Foram 2 protocolos que eu fiz, que eu vou falar disso no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Mas eu quero trazer toda essa informação com vocês, para ensinar vocês e encurtar a jornada de vocês, para que vocês tenham um positivo aí de forma mais rápida e mais tranquila.
Se você tem alguma informação para complementar, se você passou por alguma experiência parecida, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir o relato de vocês. E às vezes o seu relato foi diferente do meu e pode ajudar outra mulher também, então compartilha aqui com a gente nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever no canal, de me seguir também lá no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Lá eu mostro mais o meu dia a dia, a gravidez das meninas. E olha só, hein, pra quem não sabe, a gente colocou um embrião, nosso único embrião, e Deus multiplicou, estamos esperando 2 menininhas. Então, assim, Deus é muito bom, porque Ele ouve as nossas orações, né? Quando eu falei assim, poxa vida, um embrião só eu tive, eu não acredito. Passei por tanta coisa, eu queria tanto ter 2 filhos, até cogitei fazer uma nova fertilização para daí ter mais embriões para uma segunda gravidez. Mas daí oramos, decidimos colocar esse mesmo, e Deus sabia do desejo do nosso coração e multiplicou as nossas bênçãos. Estamos esperando a Joy e a Liz, que logo estarão aí para encher a nossa vida de alegria. E não desista se você está passando por esse processo, porque vale muito a pena viver esse milagre aqui, gerar, sentir cada chutinho aqui, vale muito a pena. Faz tudo o que a gente passou, fica até esquecido, assim, nem doeu, nem doeu agora, né? Mas eu sei que dói, eu sei que não é fácil emocionalmente, mas vale a pena. Então persista, porque vale a pena. E é isso, espero você no próximo vídeo. Tchau!